Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão assistir essa videoaula, mas eu quero também, nessa terceira aula, que é a primeira, do ano 2021, desejar para vocês um ano de muito sucesso. Então, eu espero que vocês se dediquem bastante. Eu tenho certeza que a aprovação no vestibular vai chegar, certo? E quero reiterar também que eu espero que todo mundo esteja bem, e de preferência que esteja dentro de casa, né? Que esteja evitando aglomerações, para que nós possamos sair dessa pandemia todos juntos, tá certo? Hoje é a nossa terceira e última aula na forma assíncrona, né? Então, nosso próximo encontro ele vai ser encontro ao vivo. Então, desde já eu quero agradecer vocês, né, por terem nos acompanhado, né, eu e a professora Nayara Kelly, nesse período em que nós disponibilizamos as aulas para vocês na forma gravada, né, na forma assíncrona, certo? Na aula de hoje, a gente vai continuar, né, a gente vai esmiuçar algumas questões que a professora Nayara trouxe na aula anterior. Né? Na aula anterior, ela falou um pouco sobre a tabela periódica, sobre as distribuições, né, dos elementos químicos na tabela, algumas questões relacionadas a esse tópico. Então, na aula de hoje, a gente vai focar, né, no átomo, o átomo que é aí a menor unidade que a gente estuda dentro da química, né? Focando na distribuição eletrônica. E para iniciar a aula de hoje, né, eu trouxe aqui uma breve revisão sobre o que é o elemento químico. Né? O elemento químico ele é representado normalmente por um símbolo, né, que é um símbolo maiúsculo, ou um símbolo maiúsculo precedido aí, de símbolos na letra minúscula. Né? E aí, o elemento químico na tabela periódica ele vai trazer normalmente a letra Z, que representa o número atômico. Então, esse Z aqui, ele é sempre substituído por um número, né? E esse número está relacionado ao meu número atômico, que nada mais é do que o número de prótons, né? Então, do lado inferior do meu elemento químico, vai ter a letra Z, que é a representação de um número, né? Vai ter um número no lugar de ter o símbolo do Z, que nada mais é do que o número de prótons. Né? E aí, mais para frente, eu vou trazer para vocês uma tabela que vai, né, vai esclarecer o que é que significa, né? Que carga é que esse próton traz, qual a massa, ele tem ou não tem massa, né? E aí, além do número atômico, na tabela periódica a gente também tem a representação do número de massa. E o número de massa nada mais é do que o número de prótons somado ao número de nêutrons. E aí aqui, essa é a perspectiva de um elemento, né? De um elemento neutro. Mas nós temos outras possibilidades, além de elementos neutros. Né? O átomo, né? Ele tem, né? O átomo neutro, ele tem por consequência, assim, de forma naturalizada, que o número de prótons seja igual ao número de elétrons. Né? Ou seja, o número de prótons ele tem uma carga positiva. O número de elétrons, né, é uma carga negativa. Então, são cargas que se atraem. Então, a carga, né, de prótons, que é igual à carga de elétrons, ela é igual a zero, porque há uma neutralização. Né? Por isso que existe um equilíbrio, né, dentro do átomo. Contudo, a gente tem casos especiais, né, que é a formação do cátion, que é quando eu tenho um menor número, né, de elétrons em detrimento do número de prótons, ou quando eu tenho um excesso, né, quando eu tenho um maior número de elétrons em detrimento do número de prótons. Né? Então, a partir desse movimento, eu tenho a formação de íons, que podem ser íons cátions, quando eu tenho uma deficiência de elétrons, eu posso ter a configuração do íon ânion, que é quando eu tenho um excesso, né? Que é quando eu tenho, além do número de prótons, né? Eu tenho um número maior que esse número de prótons, configurando a formação de um íon, de um ânion. E aí eu trouxe essa tabela, que é uma tabela que exemplifica muito bem, né, as características do próton, do nêutron e do elétron. Né? O próton ele tem uma carga relativa de +1 e uma massa relativa de 1. O nêutron, como o próprio nome já diz, né, é neutro. Então ele tem uma carga relativa 0 e uma massa relativa 1, assim como o próton. Já o elétron, ele tem uma carga relativa de número -1, né, uma carga negativa mesmo, -1, e tem uma massa de 1 sobre 1836. Né? E aí, como vocês podem ver,
e está de acordo com aquilo que eu falei no meu primeiro slide, né? Que o número de prótons ele vai estar em equilíbrio com o número de elétrons. Então, cargas positiva e negativa, né, se atraem. Os opostos, eles se atraem. Então, por isso que eu tenho aí, né, dentro de um elemento neutro, eu tenho esse equilíbrio, né, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E para dar continuidade, né, eu quero aqui trazer o exemplo de um átomo neutro. O átomo neutro tem aqui o número atômico 20 e número de massa 40. O íon também, né, tem o número atômico 20 e número de massa 40. Contudo, o íon ele pode ter uma formação de uma carga, né, que é uma carga positiva ou uma carga negativa. A carga positiva quer dizer que tem uma deficiência de elétrons. A carga negativa quer dizer que tem um excesso, né, que excede aquele equilíbrio relacionado ao próton e ao elétron. E aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, que eu vou fazer um contraste e a gente vai identificar qual a diferença de um átomo neutro para um íon. Como vocês podem ver, o número atômico Z é o mesmo, né? Eu tenho aqui 20 para o cálcio neutro e 20 para o cálcio 2+. O número de prótons também é igual, né? Eu tenho 20 para o cálcio neutro e 20 para o cálcio 2+. O número de elétrons é que vai dar essa diferenciação e que vai configurar, né, uma diferença entre o átomo de cálcio neutro e o átomo de cálcio como íon 2+. Né? Percebam que no cálcio neutro eu tenho o número de elétrons 20, só que não é o mesmo no cálcio 2+. Né? O íon cálcio 2+, ele tem o número de elétrons 18, ou seja, tem uma deficiência de 2 elétrons em relação ao meu átomo neutro de cálcio. Né? Só para completar a comparação, o número de nêutrons também é igual, 20 para o cálcio neutro e 20 para o íon cálcio, e o número de massa também é igual, né? Onde eu tenho 40 para o átomo de cálcio neutro e 40 para o íon cálcio 2+. Vamos seguir mais um pouco. E aí eu quero trazer para vocês, né, para a gente introduzir os aspectos relacionados à distribuição eletrônica, que nós temos um modelo, né, que é muito utilizado na química atualmente, que é o modelo atômico de Bohr, né? E aí esse modelo atômico, né, ele vai dizer que quando átomos eles são aquecidos, né, submetidos a uma carga elétrica, eles absorvem energia, que em seguida é emitida como radiação em forma de luz. Essa luz emitida pelos átomos, né, pode ser estudada em espectrômetros, verificando que ela é constituída por linhas em diferentes comprimentos de onda. Então, o que é que esse modelo aqui vai dizer para a gente? Vai dizer para a gente que o átomo, né, ele tem aqui no seu núcleo prótons e nêutrons, né? Lembrando que os prótons têm carga positiva. E ao redor, né, do meu núcleo, eu tenho uma eletrosfera. Nessa eletrosfera eu vou ter o quê? Os meus elétrons, que têm carga negativa. Mas o modelo atômico de Bohr, né, ele vai nos dizer que os elétrons eles têm possibilidade de ficar flutuando, né, entre uma camada e outra, a partir, né, da absorção de energia. Então, eu tenho aqui um exemplo. Né? Se tiver um átomo aqui na camada N2, e aí, né, esse meu elétron, ele absorve energia, né? E aí esse meu elétron ele vai ficar excitado, que excitado quer dizer que ele vai ficar em movimentação constante, né? E aí, ao alguém receber energia, ele vai para uma outra camada, né, que seria uma terceira camada. Contudo, quando ele ganha estabilidade, ele retorna, né, para a camada número 2. E aí, nesse processo, ele vai emitir luz na forma de radiação, certo? Nós temos um outro modelo, que é o modelo atômico do orbital, né, que é quando a gente vai discutir a questão do princípio de Heisenberg, da incerteza de Heisenberg, onde ele vai dizer que é possível determinar com precisão a posição, que é impossível, né, na verdade, determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, né? Então, Heisenberg,
Ele vai fazer vários cálculos, né? E vai demonstrar a partir desses cálculos que é impossível dizer onde exatamente está o elétron, né, dentro de uma eletrosfera de um elemento químico, né? Então, dentro desses cálculos aí, ele chegou a essa conclusão. Um outro aspecto importante que a gente vai trazer, né, quando a gente pensa na história, né, da discussão da distribuição eletrônica, é a questão do princípio da dualidade da matéria de Louis Joliot, né, onde ele vai constatar que o elétron apresenta característica dual. E o que é isso? O que é ser dual? Dual é quando eu tenho aí duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então ele vai concluir que na região da eletrosfera, né, o elétron ele vai se comportar ora como matéria, né, e energia, ora como onda. Então ele vai dizer o caráter da matéria, né, o caráter partícula-onda, né, onde às vezes se comporta como partícula, às vezes como onda. Modelo atômico do orbital, né? Schrödinger, né, baseado nesses dois princípios, na dualidade, né, criou, e tudo que foi apresentado no outro slide antecedendo a ele, né, ele criou o conceito de orbital. E orbital seria o quê? Né? É a região onde é mais provável encontrar um elétron. E é a partir, né, desse conceito que a gente vai começar a nossa discussão. O modelo atômico do orbital. A gente traz aí uma outra figura, que é a questão do Paul Dirac, onde ele calculou essas regiões de probabilidade e determinou os 4 números atômicos que são o número principal, o secundário, o magnético e o de spin. E aí nós vamos trazer o nome de uma figura que é uma figura muito importante nesse conteúdo que a gente vai estudar, que é o Pauli. Né? O Pauli ele vai discutir o princípio da exclusão, né? dentro dessa questão da distribuição eletrônica. Então, Pauli ele deduziu, né, que a natureza não permite que no mesmo átomo existam 2 elétrons com a mesma energia em estados em que coincidam os 4 números atômicos. Cada elétron é caracterizado por 4 números atômicos. Então, a gente vai perceber aí que os elétrons, a depender de onde ele estiver, a depender da camada, ele vai ter características distintas, né? Cada elétron ele vai ter uma característica distinta. É impossível que um elétron seja igual a outro em termos de energia. E aí a gente, a partir né, dessa linha histórica aí, de vários experimentos, de várias conclusões, de vários cálculos, né, trazidos por várias figuras dentro da química, a gente vai encontrar a questão da distribuição eletrônica, né? E aí um dos problemas para os químicos é construir uma teoria, né, consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, né, dando-lhes as características de reação observada em nível macroscópico. Então, a distribuição eletrônica ela vai responder, né, de que forma os meus elétrons, né, vão permanecer na eletrosfera ali sem colidir com o núcleo do meu átomo. Né? E aí foi o cientista americano Linus Pauling, né, que apresentou a teoria até o momento. Então, é a partir da teoria de Linus Pauling, da distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente consegue identificar ali, na verdade, concluir, né, a localização dos elementos na tabela periódica. Né? E aí, essa teoria trazida por Linus Pauling, né, que eu vou apresentar para vocês, é a teoria mais aceita para essa distribuição. E aqui, né, tá a foto, né, do Linus Pauling. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que o Linus Pauling, né, fez essa distribuição. Vamos falar das camadas, né? Vou falar do quantos elétrons comportam em cada camada. E aí eu vou destrinchar melhor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem enviar perguntas para o e-mail do PT, que a gente está à disposição, tá certo? Um abraço, até a próxima aula.